Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje a gente vai resolver mais uma questão, só que agora sobre fatorial. A gente vai aproveitar e aprender a fazer algumas simplificações quando você tem cálculos que utilizam fatorial. Então olha só, a questão é o seguinte, simplifica as expressões. A gente vai resolver cada uma delas aqui e a gente vai ver como que a gente vai conseguir operar com esses fatoriais. Então na letra A eu tenho aqui ó, 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Qual é a estratégia mais simples para a gente conseguir desenvolver aqui para aplicar? Observa sempre aonde tem o maior valor. Por quê? Eu vou aplicar o fatorial somente no maior valor. Por que a gente faz isso? Porque só para a gente lembrar, quem não lembra aí sobre o fatorial ele é a aplicação de multiplicações em sequência, onde eu começo com esse valor e vou multiplicando sempre tirando uma unidade até chegar no 1. Tá? Então, o que seria então, como ficaria no final das contas isso aqui? 20 fatorial seria 20 vezes 19 vezes 18, e aí iria continuar, vezes 17, 16, 15, 14, até chegar no 1. Só que eu vou parar o cálculo bem aqui no 18, por quê? Porque embaixo eu também tenho um 18 e eu vou conseguir simplificar esses valores. Como eu parei no 18 e não continuei, vou colocar o fatorial aqui ainda, por quê? Porque não continuei esse cálculo. E lá embaixo eu vou ter o quê? O 18 fatorial. Observe o seguinte, se eu continuasse a multiplicação aqui em cima, 18 fatorial, ia ficar 18, 17, 16, 15, 14, até chegar no 1. Aqui eu teria a mesma coisa. Então, o resultado das multiplicações a partir do 18 dá o mesmo valor que aqui embaixo. Ou seja, eu tenho a situação, já que é uma fração, eu tenho a situação de um número dividido por ele mesmo. O resultado vai ser sempre 1. Quando tem um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, apareceu o mesmo valor em cima e embaixo com fatorial, você pode simplificar, porque o resultado vai dar 1. E aí, o que é que sobra? Sobra só o 20 vezes 19 para a gente calcular. E aí, 20 vezes 19, 380. E aqui está finalizado o cálculo. Se você não utilizar a técnica de simplificação, você vai fazer um cálculo gigante, vai dar um número muito alto da multiplicação aqui em cima, um valor muito alto da multiplicação aqui embaixo, você ainda vai ter que dividir o de cima pelo de baixo, e o resultado vai dar os mesmos 380. Por isso que eu já estou dando essa dica para vocês, para que vocês consigam simplificar e fazer o cálculo com mais velocidade, mais rápido, de forma mais simples, tá? Então, vamos para o próximo, olha só. Na letra B, eu já tenho uma condição diferente. Eu não posso pensar em simplesmente aplicar no maior número, que o maior está aqui embaixo, né? Porque eu não vou poder simplesmente simplificar com os números aqui em cima. Por quê? Porque esses daqui estão sendo somados. Observa que na questão anterior eles estavam sendo multiplicados. Aqui eu tenho valores que estão sendo somados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar colocar um termo em evidência. Como é que eu faço para colocar um termo em evidência? Eu tenho que verificar qual é o valor que aparece nos dois termos que estão sendo somados. O valor que aparecer nos dois eu vou colocar em evidência. Como seria isso? Só para a gente entender como ficaria mais fácil de enxergar isso, eu vou olhar entre os dois apenas, aquele que tem o maior valor, eu vou aplicar o fatorial só nesse maior valor. O maior 49, então eu vou repetir o 48 aqui, olha, 48 fatorial, vou repetir. Mais o 49 eu vou aplicar 49 vezes 48, lembra que eu vou sempre multiplicando, tirando uma unidade, 48, já tenho 48 aqui, olha só, vou colocar o fatorial então, não vou continuar mais o cálculo, por quê? Porque o meu objetivo era encontrar qual é o número que aparece nos dois termos que estão sendo somados. Agora é isso tudo que está sendo somado com esse aqui, tá? Observa que aparece o 48 fatorial aqui e aqui, então eu vou poder colocar um termo em evidência. Como é que coloca um termo em evidência? O valor que se repete nos dois termos aí vai ficar em evidência. Então, eu vou só colocar a parte de baixo aqui, que é o 50 fatorial, vou repetir aqui, ó. E o que acontece? O 48 fatorial ele aparece no primeiro termo que está sendo somado e no segundo termo. Então ele vai ficar em evidência aqui, 48 fatorial vezes o valor que vai ficar ali no parêntese. O valor que vai ficar ali no parêntese é o restante do que está aqui nessa soma, que não apareceu ainda. Como é que eu faço para descobrir qual seria esse valor? É só eu pegar aqui, ó, 48 fatorial, dividir pelo termo que está em evidência e eu vou saber qual número que vem para cá para dentro. Então, eu vou ter aqui, ó, 48 fatorial dividido por 48 fatorial. Um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Tá? É o valor que vem para dentro do parêntese. Sinalzinho de mais, que já estava aqui, ó. Eu tenho 49 vezes 48 fatorial dividido por 48 fatorial. Olha a continha que eu tenho, seria isso aqui, ó. 49 vezes 48 fatorial dividido por 48 fatorial. Eu sempre faço a divisão para ver quem vem para cá para dentro. 48 fatorial dividido por 48 fatorial dá 1. Só sobra aqui o 49. Então, o valor que vem para cá para dentro ó, é o 49. Vou repetir a parte de baixo, que é o 50 aqui, ó. 50 fatorial. E aí, o que acontece? Se a gente for observar, agora sim, eu tenho
um fatorial que está multiplicando todo mundo lá de cima e um fatorial embaixo. Agora sim eu vou poder aplicar o fatorial no maior número. E ainda tem um detalhe, né? Se a gente for observar, posso fazer essa soma? Pode fazer essa soma, que ela volta ali no parênteses. Então a gente vai fazer primeiro a soma, porque por regra de expressão, a gente resolve primeiro estar ali no parênteses. Quando é possível. Nesse caso é possível. Então olha só, 48 fatorial vezes 1 mais 49, 50. Sobre 50 fatorial. Cuidado! Tem gente que olha para cá e quer simplificar o 50 de cima com 50 de baixo. E se você fizer isso, você vai errar. Por quê? Porque o 50 de cima não está com fatorial e o de baixo está com fatorial. 50 fatorial quer dizer que é 50 vezes 49 vezes 48 e assim sucessivamente até chegar no 1. Só o 50 não é essa conta, tá? Então, fica atento nisso daí. Continuando o cálculo, vou continuar para cá. Ó. O que a gente vai ter? Ó? 48 fatorial vezes 50 sobre 50 fatorial. Eu tenho que aplicar o fatorial no maior valor que tem fatorial. Quem é que tem fatorial? 48 lá de cima e os 50 daqui de baixo. Já que o maior é 50, é nele que eu vou aplicar. Vou repetir o de cima, então. É 48 fatorial vezes 50 sobre... Aí 50 vai ficar 50 vezes 49 vezes 48. E vou parar bem aqui, porque eu tenho 48 fatorial lá em cima. Já que eu tenho 48 fatorial lá em cima, é só a gente simplificar o de cima com o de baixo, que são iguais. Um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então eu só tenho 50 agora sobre 50 vezes 49. Olha o que aconteceu. Eu tenho 50 embaixo e 50 em cima. Eles não têm fatorial. Então eu posso simplificar eles também. E aí, olha só. 50 dividido por 50 dá 1. Os valores que ficaram aqui em cima, como não aparece mais ninguém, quer dizer que o resultado das simplificações foram 1. É como se eu tivesse 1 vezes 1 aqui em cima. O resultado vai dar 1. E embaixo só sobrou quem? O 49. Então está aqui o resultado 1 sobre 49. E aqui a gente tem esse resultado através da simplificação. Se você não simplificar, você teria que aplicar o 48 fatorial, o 49 fatorial e o 50 fatorial. Você ia somar os dois resultados aqui, que serão gigantescos, depois iria dividir por esse resultado. O seu resultado seria 1 sobre 49. Por mais extensa que possa parecer esse cálculo ainda é mais simples do que você aplicar todos os fatoriais, fazer a soma e a divisão. Tá? Então, é um sistema para facilitar a tua vida aí. Vamos para o último aqui. Nesse último que a gente vai ter, ó, n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Agora a gente não sabe qual é o valor que a gente tem para aplicar. Mas a gente aplica a mesma regra, a mesma ideia, que é o quê? Eu sempre ia aplicar o fatorial no maior valor que eu tenho, e aí a gente já observa o seguinte. Entre o n fatorial, não sei quanto é o n, e o n mais 1, quem é o maior? O maior vai ser n mais 1. Porque, exemplo, vamos pensar, se esse n valer 6, aqui é 6 mais 1 é 7. Se esse n for 10, aqui é 10 mais 1, 11. Então, de qualquer forma, n mais 1 vai ser maior do que o próprio n. Então, eu vou repetir o de cima, ó, n fatorial, e vou aplicar aqui no de baixo. N mais 1 vezes o próximo. Quem é o próximo? Como para eu aplicar o fatorial eu sempre tiro uma unidade para colocar o próximo valor, eu só vou tirar 1. Eu tenho n mais 1, se eu tirar 1 vai ficar só o n. E olha só, já apareceu um n igual lá em cima, então eu vou parar o fatorial aqui mesmo. Até porque, se você quiser aplicar o fatorial com as letras, isso aqui é um processo infinito, por quê? Você ia continuar com n, depois ia fazer n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim sucessivamente. Então aqui a forma de resolver é você utilizando realmente a simplificação. Que aí o que acontece? Um número, não sei quanto é o n, mas é um número dividido por ele mesmo. O resultado vai ser 1. Então só sobra um lá em cima. E aqui embaixo? Só sobrou o n mais 1. Ah, professor, qual é o valor do n? Nós não sabemos. Isso aqui é um cálculo que gera para a gente uma expressão algébrica. Então o nosso resultado ele fica na forma de expressão algébrica. Então é 1 sobre n mais 1 o nosso resultado. Então essa aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!